Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Hoje eu vou falar da Anitta. A Anitta discutiu com o deputado Felipe Carreiras ontem numa live. Eu vou explicar toda a história para vocês de como que foi, mas basicamente foi por conta de uma emenda que o deputado propôs e pode ser aprovada, e aí prejudicaria, parece que os cantores, os autores das músicas. Eu vou explicar toda essa história para vocês agora. Bom, o Felipe Carreiras nada mais é que um deputado. Ele fez uma emenda na qual compositores e produtores de música não receberiam mais por direitos autorais das músicas. Músicas produzidas em eventos públicos e privados, dando obrigatoriedade de pagamento somente para o intérprete da música, ou seja, quem está cantando só, não o de direitos autorais de quem é o produtor, de quem fez a música, de quem é o produtor da música. Logo após que ele fez essa emenda, a Anitta chegou aí no Instagram dele e chegou a comentar em uma das últimas fotos dele, perguntando dessa emenda e como que seria, qual que era a explicação que o deputado poderia dar para ela. Logo em seguida, essa postagem que ela fez, esse comentário que ela fez, foi apagado do Instagram. Provavelmente o deputado, junto com a assessoria dele, deve ter apagado essa mensagem. Diante disso, a Anitta postou um history falando assim, perguntando pro deputado por que ele tinha apagado o que ela tinha perguntado. Logo após isso, a galera que segue ela foi lá no Instagram do deputado e começou a encher ele de perguntas lá nos comentários dele, lá nas últimas fotos dele. Vendo isso, sendo obrigado a fazer isso, ele fez uma live com ela para explicar sobre a emenda que ele estava disposto a fazer e tudo tipo. Logo no início da live, a Anitta pediu pro deputado para retirar essa emenda, que não tem cabimento nenhum. E eu vou mostrar para vocês tudo em seguida, vou mostrar todo o vídeo da live, de tudo que aconteceu logo mais. Após isso, na live, a Anitta e o deputado começaram a debater. A Anitta estava totalmente discordando, o deputado estava falando que era para ajudar os artistas, que não tinha nada a ver com isso, que não era para prejudicar os artistas, que era muito pelo contrário, que era para ajudar. E a Anitta estava falando assim, então se é para ajudar, então por que não recebe os direitos autorais? Enfim, falou também, teve um determinado momento da live que ela chegou a falar que esses direitos autorais de pessoas que eram inadimplentes, por exemplo, que contratavam shows e que permaneciam inadimplentes e também não faziam nada. E aí a conversa começou a ficar calorosa e tudo tipo, e logo em seguida no final a Anitta decidiu encerrar a live, porque não estava chegando em lugar nenhum e o deputado estava defendendo o ponto de vista dele, ela defendendo o ponto de vista dela, e aí eu vou mostrar tudo para vocês. Possa se aproximar das pessoas e ser bastante objetivo e claro. Vamos lá, mas é importante todo mundo entender que você falou sobre MP. MP, você já falou, é medida provisória. Ela é uma prerrogativa do presidente da República exclusivamente. Quando o presidente edita uma medida provisória, cada uma tem um número em sequência, o nome já diz, medida provisória, tem uma validade. Quando o presidente dá a canetada, vira lei e tem um prazo de 120 dias para o Congresso Nacional votar. Ou seja, os deputados federais e o Senado compõem o Congresso Nacional e têm a obrigação de votar em 120 dias. O presidente da República editou a medida provisória 907, que você já falou, que falava da criação da nova Embratur. Isso era um desejo do trade turístico, todo mundo que compõe o turismo do Brasil. E dentro dessa MP também tratava do direito autoral relativo à cobrança de direito autoral nos apartamentos dos hotéis, porque os hotéis já pagam direito autoral quando tem exibição de música na área comum. Na recepção, pois no mas aí restaurante, nos na piscina. quartos era tipo os 40, 60 centavos por quarto alugado. Pois é. Não é um grande valor. Se você quiser, a gente pode falar sobre isso. Diária por cima de um quarto alugado. Se você quiser, a gente pode falar sobre isso agora, que eu tenho argumentos, a gente pode falar depois. Então vamos lá. Porque é importante, porque assim, na verdade, o que eu queria saber é por que trazer essa questão isso que eu quero te explicar. Tanta coisa agora, nesse momento de coronavírus. Aí é isso que eu vou te explicar. Então, quando o presidente editou essa medida provisória 907, não existia coronavírus no Brasil, tá? Não tinha esse cenário que nós estamos vivendo hoje. E ele, como eu te falei antes, tem 120 dias para ser votado, chegou no prazo final para votar a MP 907. E quando chegou,
está em todo esse ambiente que a gente está vivendo, que ninguém queria estar vivendo. O que aconteceu? Por uma articulação do presidente da Câmara dos Deputados, junto ao relator da medida provisória 907, eu e outros colegas, a gente ajudou para não votar, porque ia votar na 907, para tirar esse texto, que era uma reivindicação, e colocar em uma que era uma e colocar em uma que era do que poderia coronavírus. votar daqui a 120 dias. Ou Sim, seja, em não. Essa MP do coronavírus, essa 948, se você, por exemplo, faz um evento e o evento encheu, beleza. Aí o evento tá vazio, você vai falar lá no ingresso, gente, vocês só vão ouvir música no meu evento se ele encher. Se ele ficar vazio, aí a gente não vai botar música. Imagina isso, que loucura. Não dá, né? Mas deixa eu te explicar qual é a nossa proposta. Que se a classe artística achar que não tá boa, a gente pode conversar, porque eu sou do diálogo, tá? Eu quis ter esse diálogo. Mas é que uma emenda numa MP emergencial sobre coronavírus não é um diálogo. Deixa eu te pedir só uma coisa. É justamente você pegar e falar assim, vambora que é urgente, vamos amanhã mudar isso, tirar os direitos. Isso não é um diálogo. Um diálogo é você conversar e todo mundo junto num momento que não é esse agora, que eu acho que agora os deputados, todo o legislativo do Brasil inteiro deveria estar preocupado com o coronavírus, né? E não com essa questão de direito autoral que a gente os próprios artistas, nós mesmos, abrimos mão de ficar lutando por isso na 907, que a gente nunca imaginou que vocês fossem prestar atenção num assunto tão secundário nesse momento do Brasil, entende? Eu posso te pedir só uma coisa? Sim. Deixa eu fazer uma frase concluir Tudo o raciocínio, bem, que eu não estou conseguindo ainda, tá? Eu posso estar errado, mas só para eu concluir o raciocínio. Eu tenho falado algo interessante que eu acompanhei nos teus stories. O ECAD aqui, tem muita gente, tá? Por favor, tem muito compositor pernambucano, brasileiro. Eu tenho muitos amigos artistas, eu conversei com muita gente hoje, e muita gente questiona a prática do ECAD. Dizem que poucos recebem muito, que muitos não recebem nada, e muitos recebem e questionam a transparência dessa entidade. Então, por que nós não fazemos um debate sobre isso? Aí eu volto a te falar que isso é Nos Estados Unidos, como é que funciona? Olha só, o ECAD ele é bem elogiado por vários países no mundo inteiro, mas olha só, aí eu volto a te falar, primeiro eu te falo o seguinte, o sistema inteiro no Brasil, de tudo no Brasil é falho, tá? Não existe, aí se a gente for falar que o Brasil é uma coisa que funciona com clareza em todos os sistemas, realmente a gente vai estar contando uma história para boi dormir. Todos os sistemas são falhos. E aí eu estou falando para você que isso é uma história que já aconteceu. Os próprios artistas já foram em Brasília, 2012, aquilo tudo que eu já te expliquei. Conseguimos novas leis, conseguimos direitos, já mudamos muitas coisas, porém várias coisas não foram implementadas. Agora, voltando a falar sobre a inadimplência, que era uma coisa que eu queria muito falar, eu não acho que a gente tratar os inadimplentes como, vamos lá, eles estão querendo pagar. É um direito, não é que ele quer pagar. Porque a partir do momento que ele não paga uma dívida, que ao meu ver é uma dívida, tá? Se ele compra água e ele não paga, é uma dívida. Se ele aluga uma luz e ele não paga, é uma dívida. Ele está alugando o direito de tocar aquelas músicas, tá? Se ele aluga isso e ele não paga, isso é uma dívida. Agora, a gente passar a mão na cabeça de um inadimplente e não encarar isso como dívida e não puni-lo por essa dívida e depois ainda diminuir, eu acho que é abrir mão dos direitos dos artistas. E essa questão de muitos não receberem, poucos receberem muito, é porque assim funciona uma vida artística. Existem empresas pequenas, empresas grandes. Se você for olhar a quantidade de artistas que está começando, é óbvio que é muito maior do que a quantidade de artista que já fez sua carreira, já construiu, já andou, porque é um caminho. Então, obviamente, se 50 pessoas fizeram 100... Construir um outro texto que contemple todo mundo, que melhore, mas mais aí eu transparência acredito para que o ECAD. assim, essa coisa foi iniciada por você, né? Você pediu para eu chamar o senhor de você. Então, essa emenda foi iniciada por você. Então, acho que
isso não é uma forma de diálogo. Na minha opinião, uma forma de diálogo é você primeiro conversar, primeiro as partes entenderem, para caso cheguem à conclusão de que seja realmente necessária uma nova emenda, aí sim seria feito. Para mim, se você realmente está pensando na gente, não teria sido feita uma emenda, né, de emergência na MP 948, quem estiver assistindo, que pesquise depois. Eu acho que, nesse caso, assim, eu não acho que existe trato, eu acho que a gente deveria conversar sobre tudo isso depois de coronavírus. Isso não era uma coisa para ser decidida agora ou ser colocada numa emenda que é para beneficiar a galera realmente desse meio e uma coisa tão prejudicial para os artistas. Então, assim, agradeço a sua participação aqui. A nossa live vai acabar porque vai completar 1 hora e a live fecha. Mas realmente não é o que eu acredito que seja justo. Para mim, o justo e o diálogo é você conversar antes de... Imagina se nenhum artista tivesse visto, pesquisado e enxergado essa emenda lá. Ia acabar que ia ser aprovada qualquer dia e as coisas iam passar e não haveria diálogo. Então, para mim, só é diálogo quando a gente tem a opção antes da coisa ser feita. Se a gente não tivesse sempre fiscalizando e vendo o que está rolando, a gente não ia ter a oportunidade de lutar para reivindicar isso, entende? Pois então, bem, eu agradeço demais a sua disponibilidade de tempo, que a gente já está aqui. Posso falar esse minuto aqui no final? Uhum. Então vamos lá. Em primeiro lugar, estou à disposição do diálogo. Em segundo lugar, eu falei com a representante do ECAD, que tem outorga, que fala por vocês. Eu não consigo falar com todo mundo. Com você eu posso falar amanhã, depois com outros artistas. Estou à disposição do diálogo. Eu estou do lado de vocês. Quero ajudar eu não acho a que artista esteja, então é uma brasileira. coisa que a gente não vai concordar. Estou ouvindo. A gente não vai acabar esse debate jamais. Então, assim... obrigada pelo seu tempo. A gente continua aí lutando. Você puxa daí, a gente puxa daqui. Vamos ver o que acontece. Eu puxo pro lado de vocês. Eu quero ajudar vocês. Não Conta acho, comigo. não concordo. Conta comigo, não concordo, estou à disposição mas... e obrigado pela oportunidade. Diante disso, o que eu posso dizer é que, bom, se o artista ele é responsável da música, ele tem direito total pelos direitos autorais da música. O que o deputado disse é que o ECAD, que parece que é o responsável, que repassa os direitos autorais, parece que esse ECAD fica mais ou menos com 5% do valor dos direitos autorais e o artista recebe outra porcentagem. Então ele disse que precisa reformular o ECAD, precisa fazer com que isso seja mais transparente para os músicos, para os artistas. Na minha opinião, eu não sei opinar muito sobre isso, mas o que eu posso dizer é que, tipo assim, se você é o criador da música, você tem direito a receber. Você não é porque um intérprete ou uma outra pessoa vai lá cantar uma música, ele tem direito a receber. Ele tem direito a receber porque ele cantou, mas também o artista que fez a música também tem direito a receber e não deixar de receber. Além do mais, a Anitta falou na live ainda que existem inadimplentes, por exemplo, contrata show, paga, vamos supor, 50% e depois deixa de pagar e, tipo, acontece absolutamente nada com esses inadimplentes também. Também, né, um show de 500 mil, vai também, assim, se você está contratando, você tem que cumprir o que você determinou, né, que você assinou o contrato, o que você fez. Então foi isso, gerou essa discussão, ela resolveu encerrar a live para não chegar, já que não estava chegando a lugar nenhum. Ele disse que está aberto a ouvir os outros artistas, a conversar com os outros artistas. Ele inclusive disse que tem um diretor lá que parece que defende os artistas e aí ele é como se fosse o advogado de todos os artistas, entendeu? Então ele conversa diretamente com essa pessoa ao invés de conversar com os artistas, por exemplo. Porque senão ele vai ter que ficar conversando com a Anitta. Aí depois vai lá e conversa com o Jorge Mateus. Aí depois vai lá e conversa um por um. Então aí fica difícil com todos os artistas. Então existe uma pessoa só na qual eles podem chegar e ele pode chegar e conversar para determinar isso. Essa emenda parece que vem se arrastando, parece que desde 2012, se eu não me engano, foi derrubada e agora voltou e aí estão tentando fazer com que esse valor de direitos autorais aí fiquem dessa forma aí. Bom, mas foi isso, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu, falou, tamo junto e é nóis.